Então, até agora no curso, nós trabalhamos com classes de modelos de agente de vida infinita. Tirando um momento ou outro ali para falar de programação dinâmica, nós estávamos sempre trabalhando com a hipótese de vida infinita. Existe um único agente, vários agentes iguais, mas que tem um representativo, e a partir do comportamento desse agente representativo, esse consumidor representativo, nós tirávamos vários resultados a respeito da economia. Grosso modo, é o que a gente chama de Robinson Crusoe na ilha dele, sozinho, só tem ele, ou então tem um monte de iguais e tem um que representa todos. Plantando, colhe milho, decide o quanto vai consumir de milho, quanto vai plantar para a próxima, capital e consumo, né? KT mais um e consumo, e essa decisão está se repetindo por todo o infinito, né? Quase que o inferno, assim, o cara não sai daquilo lá nunca mais. Tem várias, é um modelo que tem muitas aplicações, é o tipo de modelo mais usado em várias estruturas de análise de política fiscal, política monetária, etc. A base dos famosos DSGE, mas deixa de fora algumas questões. E a primeira delas é muita homogeneidade, né? Quer dizer, é sempre o mesmo cara, ou um cara igual a todo mundo, e sempre faltam infinitos períodos para ele. Então ele está sempre no mesmo lugar, está sempre faltando infinitos períodos. Ele pode ir acumulando capital e vai ficando mais rico, mas quando ele olha para frente é como se ele não tivesse andado muito, porque sempre faltam infinitos períodos. Existem outras estruturas de modelo, óbvio. E em macroeconomia também existem, que também permitem análises dinâmicas e coisas do tipo. E uma dessas estruturas, que é muito utilizada, são os modelos de gerações superpostas. A hipótese aqui importante é que os indivíduos morrem. Então, enquanto que nos modelos anteriores o indivíduo não morre, ele vive para sempre, você pode sempre imaginar que é uma dinastia, então o indivíduo considera a utilidade do filho e assim por diante, você justifica esse tipo de construção, mas aqui não. Modelo de gerações superpostas, os indivíduos morrem. Nas versões mais simples que nós vamos estudar aqui, nós vamos estudar só um tipo de modelo, nós não vamos sofisticar muito esse modelo. Nessas versões mais simples, o indivíduo tem um número fixo de períodos de vida. Então, você sabe que vai viver, sei lá, 2, 3, 4 períodos e morrer. Essa é a situação. A cada período nascem gerações, morrem gerações, pessoas de determinada geração, então, a cada período, gerações convivem. Essa convivência de gerações abre a possibilidade de heterogeneidade. Mesmo que os indivíduos sejam iguais, sei lá, com as mesmas dotações e a mesma utilidade, o fato de um indivíduo ter 3 períodos pela frente e o outro só ter um, os tornam heterogêneos. Esse fato os torna heterogêneos. Eles não são iguais. Eles são iguais nas preferências, eles eram iguais nas dotações iniciais, mas um está nascendo, tem a vida pela frente, o outro está no último período e vai morrer. Então, essa é uma heterogeneidade natural. Também tem questões que aparecem naturalmente. Por exemplo, não é trivial fazer trocas entre quem está vivo e quem ainda não nasceu. Mas pode ser que interesse uma troca dessas. Pode ser que tenha algum tipo de política com efeitos no futuro que queira existir essa negociação. Caso típico é previdência. Vamos falar rapidamente. Eu vou dar esse exemplo durante essa unidade várias vezes. Nós não vamos modelar a previdência, não é o objetivo aqui. Nós vamos discutir o modelo e aplicar em moeda. Isso, como eu digo, é uma unidade de transição. Mas previdência é um caso típico disso. Quer dizer, vários modelos sugerem que uma reforma que aumente a parte de capitalização gera ganho de bem-estar no futuro. O problema é que o cara que vai ter esse ganho de bem-estar está lá na frente e eu estou aqui. E a gente não tem muito como negociar. Então abre essa possibilidade também que bota efeitos curiosos e interessantes. Um efeito importante, que esse sim nós vamos discutir com cuidado, diz respeito a bem-estar. O teorema fundamental do bem-estar, o primeiro teorema, que diz que o equilíbrio competitivo é Pareto ótimo, não vale nesses modelos, ou não necessariamente vale. O que é interessante, porque você pode ter alocações de equilíbrio competitivo, Walrasiano, equilíbrio de mercado, digamos assim, que não é Pareto ótimo, ou seja, pode existir uma política pública que gere ganho de bem-estar para todos os envolvidos.
Então, é o tipo de modelo bacana para quem quer estudar esse tipo de efeito em políticas públicas, né? Porque tem essa, você pega um modelo onde vale o primeiro teorema, a política pública só redistribui, mas ganha um, perde o outro. Pessoal, não tem nada a ver com isso, aí é problema lá do pessoal de ciências políticas para decidir esses pesos, ou de outras áreas, a gente meio que tira o corpo. Mas no modelo de gerações superpostas, não. É possível existir políticas públicas que tragam ganho de bem-estar, mesmo no sentido de Pareto. Essa é uma discussão legal que nós vamos fazer, porque é por aí que nós vamos puxar a moeda. Nesses modelos de gerações superpostas, a moeda pode ser uma coisa que de fato traz bem-estar para a população sem forçar a barra. Sem forçar a barra, como acontece em outros modelos, onde a moeda, você joga lá a moeda na função utilidade, é claro que isso é uma demanda por moeda. Tem justificativas, muita gente boa faz isso, mas é uma forçada de barra do tamanho do mundo. O que é moeda? É uma coisa que dá utilidade. Eu digo, bom, então tá, então eu quero. Mas por que um pedaço de papel vai te fazer algum bem? Nós vamos construir esse argumento exatamente a partir dessa possibilidade de equilíbrios que não são ótimos de Pareto, né? Que é possível melhorar em termos de Pareto. Então ele é um modelo muito rico, é uma classe de modelo muito rica. Tem literatura, quem tem interesse em investir nessa literatura vale a pena. Eu não vou discutir os modelos com produção, eu vou me preocupar basicamente aqui com a parte de bem-estar e com o gancho para a moeda, mas tem toda uma literatura com produção, muito usada para discutir finanças públicas, reforma da Previdência é a base. O modelo que eu trabalhei na minha tese está no artigo que eu publiquei com a Mirta Bugarin na Revista Brasileira de Economia, por exemplo. É um modelo de gerações superpostas, onde o cara não sabe quantos períodos ele vai viver, o máximo é 60, mas ele pode viver menos do que isso. É aleatório, cheio de 9 horas, como se diz. Aqui não, nós vamos fazer modelinhos simplinhos, mas tem livro a esse respeito, tem aqui na referência da nota de aula, tem um do Wallace, do McCandless, que é todo em cima de modelo de gerações superpostas. Então eu gosto do McCandless, já disse isso para vocês, eu gosto dos livros dele, eu acho que ele é bem didático. Então, ele eu não conheço pessoalmente, então eu não sei se gosto ou não, mas os livros dele eu acho que são bem didáticos. Então, quem tiver interesse, tem uma avenida aí para discutir esse tipo de modelo. Aqui eu vou dar só, nessa parte, eu vou dar só um gostinho para poder fazer a discussão de bem-estar, discutir equilíbrio, que é uma coisa que nos cursos antigos eu discutia muito, e dessa vez eu passei batido, não falei de equilíbrio, eu vou agora parar para falar um pouco de equilíbrio. Essa unidade, ela tem um pouco a cara do meu curso antigo de macro, então tem um saudosismo aí, era um curso muito mais em cima de definições e resultados. Agora que ele ficou mais de pegada de ferramenta, né? Mas essa unidade vai ter um pouco desse sabor. Bom, vamos começar a discussão, já falei muito. Modelos de gerações superpostas, essa é a ideia que nós vamos começar a discutir agora. Basicamente, um modelo onde as pessoas nascem e morrem. É essa a pegada do modelo, mas que permite uma opção de discussão interessante, por exemplo, escolha de carreira. Se você vai viver infinito, você escolhe a carreira que você quiser, quantas vezes você quiser, você começa de novo. Aqui não. Escolha. Tem modelos, por exemplo, que usam essa estrutura de geração superpostas para tentar modelar isso de escolha de carreira. O cara vai, eu vou estudar um pouco mais, então eu vou abrir mão de renda num período, mas daí eu vou me qualificar e vou ter outra carreira. Já o outro não, eu quero começar a trabalhar logo. Então, por exemplo, vocês estão aqui fazendo mestrado ou doutorado, vários de vocês estão fora do mercado de trabalho, se qualificando, na expectativa de pegar uma carreira melhor, imagino. Eu não sei se funciona, mas para mestrado tem um impacto mais forte. Para doutorado, a não ser que você queira academia, eu não sei. Eu acho assim, talvez essas qualificações dêem um piso, mas não teto. Um cara que saiu direto da graduação, entrou num banco, fez carreira como executivo, talvez ganhe mais do que vários doutores. Mas essa é outra discussão. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, é um modelo rico que permite modelar várias situações interessantes. Isso é uma discussão boa. Mas por que você está estudando tanto se isso não vai afetar teu salário, né? Se alguma coisa tem que ter de efeito. Mas não vou provocar por aí, não. Depois nós vamos falar de capital humano, lá na parte de crescimento, nós vamos discutir isso. E aí a gente trata melhor desse tipo de assunto. Por enquanto, vamos ficar no modelo de geração superpostas, nessa estrutura do modelo. Vou começar falando da estrutura do modelo, vou definir consumidores, que é o que interessa para a gente, vou falar de equilíbrio, e aí esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo, bem-estar
e a sequência do curso. Bom, assim como nos modelos anteriores, o tempo é discreto, então 1, 2, 3, porém, ao invés de assumir que as pessoas vivem por um período infinito de tempo, como na vez passada, ou então que as dinastias se sucedem como se fossem uma só pessoa, para não ficar tão absurdo, considera-se que as pessoas vivem por apenas um número finito de períodos. Por simplicidade, admite-se que o número de períodos que a gente vive é conhecimento comum. Como eu digo, isso aqui você pode relaxar esse tipo de hipótese, não tem muito problema. Você vai ter que pensar um pouco herança. O que você vai fazer com herança? Porque se o cara morre de uma hora para outra, ele pode deixar um patrimônio aí que ele não estava pensando em deixar. Aí você vai ter que pensar um pouco o que fazer. Geralmente você distribui lump sum essas heranças para resolver teu problema. Mas é assim, não é complicado. Apesar dos agentes viverem por um período finito, a economia existe por um número infinito. Isso é importante, porque às vezes a gente pensou lá na programação dinâmica, a gente pensou um pouco essa ideia de finito. Mas aí é como se o mundo acabasse. Né? O mundo vai acabar no final. Aqui não. O mundo continua. O cara morre. Mas o mundo continua. Então você tem uma economia infinita, que nem no modelo que a gente estava usando, mas de pessoas finitas. Então a economia ela vai para infinito, mas as pessoas não. E isso é que dá um tempero interessante. Nós vamos ver mais na frente os resultados interessantes que saem daqui. Isso permite que instituições como o governo possam existir mesmo depois da morte dos agentes. Então você pode ter instituições da economia, governo, por exemplo, que você morre e o governo continua. Em previdência isso é importante. A cada período nasce uma geração e morre outra, de forma que o número de gerações existentes em cada período é sempre igual nesse tipo de estrutura. A figura, ainda vou aparecer, eu não consegui encaixar no mesmo slide a figura e os comentários, mas ela ilustra a superposição de gerações para o caso de 2 períodos. O esquema segue indefinidamente, de forma que sempre tem 2 gerações convivendo em um dado período de tempo. Então está aqui a minha ideia. No período 1, eu tenho os velhos iniciais. Quem são os velhos iniciais? São os caras que nasceram no período 0. Mas aí, se eu for assim, eu vou ter que ir lá para o menos infinito. Então, em algum momento eu começo. Então, período 1 é o começo da análise. Então, eu tenho aqui os velhos iniciais. E os jovens da geração 1. Então, nasceu a geração 1 no período 1. No segundo período, não tem mais os velhos iniciais, eles morreram. Então, você tem agora os velhos da geração 1, que eram esses jovens que envelheceram, e os jovens da geração 2. Então, no período 1, você tinha a geração 0, que eu estou supondo aqui como velhos iniciais, eu estou começando a análise do período 1, e a geração 1. No período 2, você tem os velhos, agora, da geração 1, e os jovens da geração 2, 2 gerações convivendo. No período 3, os velhos da geração 2 e os jovens da 3, de novo, 2 gerações convivendo. Segue indefinidamente, quer dizer o seguinte, a cada período você tem 2 gerações convivendo, uma que está nascendo e ainda tem próximo período, e outra que está terminando. Então, ela não tem próximos períodos. As decisões dela aqui não têm efeitos no futuro para ela, vai ter para gerações seguintes. Essa é a estrutura, né? Tem gente que fala sobrepostas, superpostas, tem vários termos que se usam, justapostas, eu acho que eu já ouvi algumas imbricadas. O importante é, a cada período, as gerações estão convivendo. Se tivesse três momentos de vida, nós teríamos 3 gerações por período, 4 gerações por período. Como eu digo, modelos de previdência geralmente tem 50 e poucas gerações por período. Os velhos iniciais, o que é importante para eles é que em várias situações, nós vamos discutir isso mais na frente, eles fazem muita diferença. Suponha que você quer fazer uma reforma aqui em T igual a 1, sei lá, você chegou no governo, Paulo Guedes te contratou, mandou você fazer uma reforma. Previdência já teve, né? Mas é bom exemplo de Previdência. Eu vou mexer na Previdência. Esse cara aqui da geração 1, ele tem como se defender, porque ele está entrando no mercado, ele viu a reforma, ele ajusta as decisões dele. Por exemplo, ele faz uma poupança maior. Esse cara da geração dos velhos iniciais, ele não tem como se defender. A decisão de poupança foi tomada no período anterior. Agora que a reforma chegou, esse cara ele está vendido. Ele só pode sentar e chorar. É óbvio, se esse cara tiver poder de influência, ele vai tentar barrar a reforma, que é o que acontece muito em casos de reforma de previdência. Se ele não tiver, vão dizer, se ferrou. E aí perdeu o Playboy, vida que segue. Então é importante esses velhos iniciais, muito para análise de bem-estar, de mudanças, de políticas, né? Porque eles é que vão ter uma situação diferente. Vão ter uma situação diferente.
Esses aqui não, os que vão nascendo depois, eles já se adaptam, já tomam as decisões ótimas, dado a estrutura de política que foi montada. Esse aqui não. Então, vamos fazer um sistema de capitalização na Previdência. Agora cada um tem sua conta. Joia. Esse cara aqui, ele vai dizer, beleza. Aí ele poupa, quando ele está velho, ele usa a poupança dele. Esse aqui está ferrado, porque ele era jovem, ele não sabia disso, ele não poupou para aposentadoria, ele confiava que ia receber a pensão dele do sistema, ele ficou velho e não tem aposentadoria para ele. Então, ou você vai ferrar com ele, ou você vai compensá-lo de alguma maneira. Geralmente fala de transições de política. Então, você vai chegar para ele e dizer, cara, você vai se dar mal, mas eu te pago tanto porque eu vou me dar bem. E aí é que eu digo o problema. Esse cara aqui da geração 3, talvez ele vá se dar muito bem. E ele poderia compensar esse cara de tal maneira que os dois ficassem melhor com a reforma. Só tem um problema. Esse aqui morreu na geração 1. Esse aqui vai nascer na geração 3. Eles não têm como fazer negócio. Pelo menos não a princípio. Eles não têm como negociar essa reforma de dizer, ó, vamos trabalhar aqui esse negócio. Não tem como. Se tivesse, talvez desse para fazer essas reformas de efeito de longo prazo, bancando os velhos iniciais. Alguns sugerem, por exemplo, dívida pública. É um pouco um jeito de fazer isso. Você banca com dívida pública e cobra desses caras. Só que eles não nasceram, eles não podem dar opinião. Então pode ser que eles não gostem do arranjo. Quer dizer que são complicações naturais que aparecem com essa hipótese tão simples de dizer. As pessoas morrem. As pessoas morrem. Mas eu gosto muito dessa classe de modelo. Dá para tirar uns insights bem interessantes. Então, primeiro período, os velhos iniciais. Eles são importantes muito para a análise de bem-estar, como eu estava falando. Outras ocasiões, não vamos explorar muito isso aqui, você desconsidera, você pega como se tivesse vindo desde o início para simplificar, porque eles dão um certo trabalho, já que eles têm uma decisão diferente. Aqui eu vou considerar, porque eu estou muito interessado em bem-estar. Bom, a geração nascida no período T possui NT indivíduos, de forma que em cada período T a população é igual a NT mais 1, que é a geração nascida, são os velhos, são nascidos no período T menos 1, desculpa, eu falei NT mais 1, mas é NT menos 1, mais NT. Então, no período 2, quem está? Está o pessoal, os velhos da geração 1, que nasceram no período 1, então N1, mais os jovens da geração 2, N2. Então, NT menos 1 é sempre o número de velhos, que eram jovens da geração anterior, mas agora estão velhos nesse período, e NT, o número de jovens. Caso as gerações vivam um número J de períodos, então a população em cada período será essa soma aqui, né? A soma das gerações. Essa estrutura garante que existem tantos tipos de agentes heterogêneos quanto seja o número de gerações vivas em um dado período. Então, a cada período, eu tenho, nesse caso, duas gerações, tem dois tipos de indivíduo. A heterogeneidade está aqui, tem esses dois tipos de indivíduo. Notem que isso é verdade, mesmo que eu dê as mesmas dotações iniciais e as mesmas preferências. Eles vão ser diferentes porque um está nascendo e o outro está morrendo. Então, isso é crucial. Durante essa apresentação, eu vou sempre trabalhar com dois períodos, eu não vou sair disso. De novo, se fosse um curso de gerações superpostas, se tiver interesse, de repente a gente conversa isso, aí sim nós faríamos uma coisa mais cheia de graça. Aqui não. Bom, em seguida, McCandless 91, que é o que eu falei para vocês, é um livro de macrodinâmica com gerações superpostas. Continuaremos considerando apenas duas gerações. Apenas onde foi explicitamente dito o contrário, mas eu acho que aqui nas notas eu não fiz nenhum exemplo contrário, não. Em cada período existe um único bem. Uma unidade de bem do período T é diferente no período T mais S para S diferente de zero. Isso é uma hipótese que a gente vem fazendo o tempo todo. Laranja hoje é diferente de laranja daqui a 2 dias, ou daqui a 1 dia, ou daqui a 5 dias. Tempo importa para caracterizar um produto. Isso faz com que exista um número infinito de bem na economia, um para cada período de tempo, porque como tem infinitos períodos, então existem infinitos bens. Então nós temos uma economia com infinitos bens. Porém, a escolha de cada indivíduo é finita, porque ele só vive 2 períodos, ele tem acesso só a 2 desses bens, digamos assim. Em alguns casos, assume-se que existe uma tecnologia capaz de transformar bens de um período em bens de outros períodos. Basicamente, uma função de produção, uma coisa assim. Em outros casos, é conveniente assumir que o bem de um período deve ser completamente consumido no mesmo período. Período no tempo. Tem um texto interessante, eu acho que é do Gary Hansen e do Prescott, que está no Handbook of Economic Growth, que eles tentam explicar grandes transições. Como é que uma economia deixa de ser uma economia agrícola para ser uma economia industrial? Eles chamam de From Mouth to Solo, o nome desse texto.
como é que você sai de uma economia Malthus para uma economia Solow. E aí eles usam um modelo de gerações superpostas, onde eles pedem para você imaginar que o período é grande o suficiente para depreciar qualquer coisa que houve naquele período. Então você tem esse tipo de interpretação. O total de bem disponível em um período eu vou chamar de YT. Então a cada período T existem YT bens disponíveis. Eu não sei se é de jovem ou de velho, é o total de bens disponíveis. Bom, uma alocação de consumo descreve o quanto do bem é consumido por cada agente. Então, eu vou precisar de alocações de consumo, eu não tenho produção, então eu vou focar todo no consumo. Chame de CTHS. Depois a notação vai melhorar, porque eu vou tirar a heterogeneidade dentro de geração, mas macro é sempre meio trapaceiro. Mas não precisa não, viu? Dá para fazer muita coisa bacana sem tirar, é só para simplificar mesmo. Essa notação pesadinha eu estou dizendo que é o consumo do bem no período S, então esse termo aqui entre parênteses é o período, pelo indivíduo H, em tese eu estou permitindo heterogeneidade dentro da geração, essa hipótese que eu vou tirar depois, da geração T. Então, T é a geração, aqui é quando ele nasceu, S é o período que ele está, H quem é ele? É ele, o nome dele, é o CPF dele. Como ele só vive 2 períodos, S vai ser TT mais 1, só. O T fica, o T é quando ele nasceu, H é quem é ele. Então esses dois aqui ficam e o S vai variando com o tempo. Então, por exemplo, o indivíduo H da geração T, esse cara aqui, ele tem uma dotação, ele tem consumo, o consumo dele vai ser representado pelo consumo quando jovem, geração T no período T, ele é jovem, o consumo quando velho, geração T no período T mais 1. Então agora ele está velho. Se eu tivesse mais períodos, eu ia ter C, TH, T mais 2, T mais 3, T mais 4 e assim por diante. Então, como só vivo 2 períodos, eu disse T mais 1 para que depois ele morreu. Bom, com essas notações, a minha primeira definição vai ter mais definição do que o normal, como eu disse, essa parte das notas de aula, eu acho que é do primeiro curso de macro que eu dei aqui na UNB. Faz um tempão, nem lembro quando foi, mas é bem antigo. Então, uma alocação de consumo no período T é dada pelo consumo dos jovens, esse é o número de jovens, né? Existem NT, e pelo consumo dos velhos vive em T. Que todos, porque está todo mundo vivo nos 2 períodos, mas NT-1 é o número de velhos. Então, essa aqui é a alocação de consumo. Consumo dos jovens, TT, consumo dos velhos, T-1, nasceram no período anterior, mas estão no período T. Essa que define a alocação de consumo. O consumo total em um período T é igual à soma do consumo dos jovens e dos velhos. Eu botei velhos vivos porque você tem modelos onde o velho pode morrer. Você pode morrer nessa transição. Você bota uma probabilidade lá e morre. Mas aqui tá todo mundo vivo. Então, nesse período, o consumo total é o consumo dos jovens, são NT jovens, consumo dos velhos são NT-1 velhos. Então, dessa forma, é possível definir alocações factíveis para uma economia sem produção e tecnologia de armazenagem. Então, se não tem produção, não tem tecnologia de armazenagem, uma alocação de consumo é factível basicamente se o consumo for menor, a quantidade consumida do bem for menor do que o que existe do bem naquele período. Não tem armazenagem, não tem função de produção, então tem 10 unidades, sei lá, tem 10 laranjas, consumo tem que ser menor ou igual a 10. Não dá para consumir 11, não tem como. Eu estou fazendo uma economia bem simples mesmo. Então isso é uma alocação factível. Bom, as pessoas que vivem nessa economia têm preferências definidas sobre uma cesta de consumo, com os bens existentes durante seu período de vida. Então a função utilidade ela vai depender de CTT, CTT mais 1, consumo jovem, consumo velho. É disso que depende a utilidade de cada indivíduo. Segue infinito, mas ele morreu e depois que ele morre não tem mais utilidade. Tem alguns modelos que botam uma herança aqui. E para botar a herança, eles supõem que a herança é uma coisa de uma utilidade pós-morte. É uma maneira bacana de explicar a herança. Né? Tem várias maneiras de explicar a herança. Mas por que o cara constrói uma pirâmide? Porque de alguma maneira ele pensa assim, eu quero ser lembrado depois da minha morte. Então você bota aqui um termo desse, dá uns efeitos interessantes, dá uns efeitos bem curiosos mesmo. Inclusive com previdência, fica um pouco bacana, porque se você faz uma reforma da Previdência que prejudica os velhos, eles vão lá e ajustam na herança deles. Então, saem uns resultados interessantes. Mas aqui não, aqui é uma coisa mais simples. Tem um economista, eu já falei para vocês aqui nesses vídeos, que chamava Marco Martins, falecido, saudoso Marco.
ele trabalhava muito com esses modelos, ele tinha uma cabeça muito boa para a economia, e ele fazia a seguinte provocação. Ele dizia o seguinte, eu estou falando de velhos e jovens, eu lembrei. Era sobre previdência. Ele dizia o seguinte, olha, nascer hoje é melhor do que nascer há 50 anos atrás. Você nasceu num mundo que tem elevador, 50 anos elevador já tinha, mas sei lá, o teu carro tem ar-condicionado, 50 anos atrás não tinha. Tem celular, tem umas anestesias super tranquilas. É um belo mundo esse que você nasceu. Tá cheio de facilidade para você. É de graça? Fica assim mesmo? Você nasce num mundo... O cara que nasceu há 200 anos atrás se ferrou. Não tinha anestesia, não tinha elevador, não tinha ar-condicionado. O cara 200 anos atrás estava todo ferrado. Pegava uma doença, arrancava o braço do cara, sem anestesia, arrancava dente no murro. Aí você nasce nesse mundo cheio de facilidade. Quanto é que custa isso? Segundo o Marco, a dívida pública, inclusive da Previdência, era o que você paga por nascer nesse mundo melhor. Essa é uma provocação, claro, ele queria provocar, mas olha, meu amigo, é o seguinte, você vai sim. Você está sim pagando para gerações anteriores, mas é que você recebeu um mundo melhor delas. Então, essa dívida que você recebe quando nasce é como se fosse o seu pagamento por todas essas benesses. Insisto, é uma provocação, mas é uma provocação boa para quem pensa com gerações. Ele é um cara que pensava muito com gerações, então esse tipo de provocação saía muito legal. Provocação, insisto. Então, assim, é comum assumir que a função utilidade possui todas as propriedades, monotonicidade, convexidade, as preferências são bem comportadas, é contínua, é diferenciável, etc, etc, etc. Eu não vou entrar nessa confusão. Como eu disse, quem gosta de quebrar essas hipóteses vai lá se divertir no curso de micro, porque lá adoram fazer isso. Aqui no curso de macro, nós gostamos de vida fácil. Então, todas as hipóteses aí para garantir solução interior, máximo e tudo, por hipóteses, nós estamos assumindo. Bom, para definir equilíbrio para o restante da análise, eu vou fazer aqui uma discussão de equilíbrio, que eu insisto, antigamente eu fazia lá no modelo de vida infinita, mas até para estimular o uso da função valor, da estrutura recursiva, mas aqui, com essa nova estrutura do curso eu deixei de fora, mas eu vou dar um flerte com essa discussão aqui. Mas aí, para simplificar, eu vou assumir que em cada geração tem um indivíduo representativo. Você pode pensar que tem um contínuo de indivíduos idênticos e um representativo, ou você pode pensar que é só um. Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas eu vou tirar o H e vou ficar com cada geração tem um representativo da geração. Então a heterogeneidade, né, não é mais dentro da mesma geração, não tem heterogeneidade, só fora. Tem velhos e novos, mas todos os jovens são iguais e todos os velhos são iguais. Facilita. Então, com essa nova notação e assumindo que a função U é invariante no tempo, então a função utilidade é uma, podemos escrever o problema do indivíduo representativo de cada geração como maximizar a utilidade dele, ele vai escolher CT e CTT mais 1, os dois consumos dele, sujeito à restrição orçamentária intertemporal, tem preço aqui, não é uma restrição de recursos de planejador central, que nem nós usamos lá no modelo de vida infinita, aqui não, aqui tem preço entrando. Então, o que ele tem de valor de consumo dele, PT, CTT, o T é do tempo, né? Aqui o P no preço, o T é do tempo, porque não faz sentido, o preço não nasce, cada período 1. Então, PT, CTT, mais PT mais 1, CTT mais 1, tem que ser igual à dotação dele. Esse E aqui são as dotações, né? Tem que ser igual ao valor das dotações. Isso é o que a gente chama de restrição orçamentária intertemporal. Você pensar num problema de micro, é só pensar num problema de micro com C1, C2, dois bens de consumo, e aí bate a mesma coisa. E o consumo tem que ser positivo nos dois períodos. Eu estou supondo que ele consome positivo nos dois períodos. Essa condição é garantida basicamente pela própria função utilidade, está aqui só para registro. Então, o preço é o preço no bem T, e essa é a dotação do bem existente no período S pelo indivíduo representativo da geração nascida em T. A restrição orçamentária pode ser escrita com igualdade, a função é estritamente crescente, tem todas as propriedades, como eu disse. Então, nessas condições, torna-se possível definir equilíbrio competitivo. Um equilíbrio competitivo, ou equilíbrio walrasiano, consiste numa sequência de preços e alocações de consumo. Então, eu tenho que ter o preço e as alocações, PT, CTT, CTT mais 1, tal que, dado o preço, CT, CTT mais 1 resolve o problema do indivíduo representativo. Então, dados os preços, essa cesta de consumo maximiza a utilidade desse indivíduo.
Os mercados se equilibram, ou seja, a cada período T, e aí é o período T, aqui entre parênteses, o que é consumido por jovens e velhos tem que ser igual às dotações de jovens e velhos. Então, se existem 10 laranjas, tem o consumo, 10 laranjas vão ser consumidas e existem 10 laranjas, mercados equilibrados. E o velho inicial consome toda a dotação dele. Então, o velho inicial chegou naquele dia, recebeu a dotação e consumiu. Esse é meu equilíbrio competitivo, né? É bem a ideia de equilíbrio que a gente sempre tem. Eu posso escrever esse mesmo problema de forma recursiva, se aproveitando da estrutura recursiva dos modelos dinâmicos, nós já discutimos isso no passado. Para isso, eu vou definir poupança. Então, eu vou ter agora a definição de poupança do indivíduo como a dotação dele menos o consumo. Só faz sentido definir poupança de jovens, velho não poupa, porque ele vai morrer no período seguinte, então não tem sentido ele poupar, a não ser que eu fizesse uma solidariedade geracional, não fiz. Então, só faz sentido definir poupança para jovens. E RT é a taxa bruta de retorno do S. Então, você fica com... Você poupou S, você vai ganhar RST, R é a taxa de juros, RT é 1 mais R, é a taxa bruta. Então ele pega o principal mais retorno. É 1 mais o Rzinho, que normalmente Rzinho é a taxa que a gente usa. Bom, assim a forma recursiva do problema do consumidor é dada por essa estrutura aqui. Você vai maximizar em CTT, TT mais 1, só que ao invés de colocar aquela restrição orçamentária intertemporal, eu estou colocando que no primeiro período o seu consumo é igual à sua dotação menos sua poupança, no segundo período o seu consumo é igual à sua dotação mais o que você recebeu da poupança. Se você tivesse endividado aqui, vai pagar aqui, né? Então, se aqui for negativo, você vai conseguir consumir mais do que sua dotação no primeiro período, mas paga no segundo período. Se for positivo, você poupou, então você consome menos aqui e recebe aqui. Aqui no lugar de CTT mais 1, eu posso substituir, resolver para S, substituir os dois termos por S. Ó. Aqui eu boto ET menos ST, aqui eu boto ETT mais 1 mais RTST, e maximizo só para S. Maximizo em função de S. E vou ter uma função de poupança. Lembrando muito dessa estrutura recursiva, né, que vai período a período. Se definir o problema do indivíduo assim, você pode descrever o equilíbrio recursivo dessa maneira. É uma sequência RT, CTT, CTT mais 1, tal que, dado RT, CTT, CTT mais 1 resolve o problema do indivíduo representativo. Os mercados se equilibram, tem que continuar valendo, e os velhos iniciais consomem toda a sua dotação. Então tem dois conceitos de equilíbrio que a gente pode usar. Lá nos modelos de vida infinita, é normal você definir o equilíbrio recursivo em termos de funções e função-valor. Então você define em termos de funções políticas que maximizam aquele problema lá de maximização, dado preços e coisas assim. Eu posso tentar transportar essa definição se em vez de CTT, CTT mais 1, eu estiver pensando em S e aquilo numa função de uma espécie de função política, né, que é a poupança. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou explorar tanto essa questão. É só para vocês verem os dois conceitos. Aqui é como se eu estivesse pensando que... Não, cadê o problema? Então aqui o mercado abre em zero, você faz todas as suas transações para hoje, para amanhã, pensando, né? E aí o mercado fecha, você agora só vai viver as consequências. Esse é o problema, às vezes, esse é o problema competitivo, o valrasiano. Aqui é como se eu estivesse pensando um pouquinho diferente. O mercado abre, você toma suas decisões, o mercado fecha, depois o mercado abre de novo, e a cada período o mercado abre. Então é como se lá fosse tudo de uma vez e aqui como se você estivesse abrindo e fechando o mercado no recursivo. O pessoal de micro estuda um pouco isso mais. Aqui em macro, normalmente a gente usa o recursivo em vários modelos, mas não é nada obrigatório. Eu gosto mais dessa estrutura recursiva, acho mais intuitiva. O importante é que esses dois equilíbrios conversam bem. Então, na realidade, eles são equivalentes. Se você fizer RT, define RT como PT sobre PT mais 1, então faz RT, PT sobre PT mais 1, e substitui isso nas equações 3 e 4, você vai obter essa relação aqui, ó, CTT mais 1 é igual a ETT mais 1, RT eu estou chamando de PT sobre PT mais 1, isso aqui é a poupança, ETT menos CT, é o ST, né? Esse aqui é o ST. Daí, se eu abrir isso daqui, eu vou trazer esse cara para cá, CTT mais 1 menos ETT mais 1, multiplico por PT mais 1, é igual a PT, ETT menos CTT. Tá jóia? Esse PT multiplicando esses dois caras. Rearrumando os termos, eu tenho aqui
PT, CT, passo para cá positivo, mais PT mais 1, CT mais 1, mais PT, ET, está aqui, mais esse PT mais 1, ET mais 1, ET, TT mais 1, esse cara aqui multiplicado por esse, que vem para cá positivo. Que é exatamente a restrição do meu outro problema. Então, se eu tenho a mesma função objetiva e a mesma restrição, a solução é a mesma. Os equilíbrios vão dar a mesma solução. Então, 3 e 4 implica 2. É possível mostrar o contrário. Então, as alocações de equilíbrio competitivo e equilíbrio recursivo vão ser as mesmas, né? Isso de novo. Quem faz micro, isso é teorema lá de micro, dá no mesmo. Você pode abrir o mercado no período zero, todo mundo faz as trocas, que é a ideia do equilíbrio competitivo, ou você vai abrindo e fechando o mercado a cada período, que é a ideia do equilíbrio recursivo. Então, você tem os dois conceitos de equilíbrio competitivo e recursivo, mas que levam para o mesmo lugar. Aqui, às vezes eu vou trabalhar com um conceito, às vezes eu vou trabalhar com outro, que for mais intuitivo para o problema. Com esses conceitos, é uma aula muito conceitual. Se vocês pegarem meus cursos antigos, eles eram muito mais conceituais, e depois já vai tirando os resultados. Os resultados no próximo vídeo eu começo quando eu fizer a discussão de bem-estar. Então aqui nós montamos um modelo, nós definimos os comportamentos, mostramos comportamentos dos consumidores, as hipóteses, definimos o equilíbrio e mostramos a equivalência entre os dois equilíbrios. Nós estamos com tudo, então nós estamos com todas as peças no lugar para nós começarmos a discutir bem-estar e depois economia monetária. É isso. Próximo vídeo eu falo de bem-estar.